Fala, investidores, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do curso de análise técnica. Vamos lá, pessoal. Hoje o conteúdo ele pode ser muito básico aí para quem tem um entendimento, para quem já tem alguma experiência operando aí no mercado de renda variável, principalmente. Mas eu acho importante deixá-lo salvado aqui na playlist. E se você também, né, é iniciante aí, recomendo você assistir, porque às vezes pega algum ponto ou outro, a não ser que você realmente domine. Vamos lá, o tópico de hoje é tipos de ordem, tá? A gente vai falar sobre os tipos de ordem que a gente envia para a bolsa, uma ordem limitada, uma ordem de stop, uma ordem a mercado, validade, vencimento das ordens. E por quê, tá? Porque tem muita gente que entra na bolsa e acaba confundindo o que é o que, cada informação que tem nas boletas, tá? Então, de qualquer forma, eu vou deixar salvo aqui na playlist e espero que você goste. Se você estiver iniciando aí sua jornada no mercado financeiro, é bem importante ter o entendimento, tá, desse tópico. E antes de eu começar a falar sobre o conteúdo, não custa nada, né, pessoal? Deixar aquele famoso like, aquele comentário, tá? O conteúdo mais aprofundado sobre análise técnica, ele vai ficar na playlist exclusiva para membros, tá, pessoal? Tem bastante coisa já lá na playlist sobre estratégia, tá? Eu tô passando aí conteúdo básico e conteúdo de estratégia, conteúdo operacional. Então, se você quiser aí, né, ter acesso a um conteúdo um pouco mais específico, né, recomendo aí, tá? É baratinho, faz o teste, entra lá, 30 dias. Estou fazendo esse curso completinho, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como que tá a playlist. Então, bora lá, pessoal. Então, não esquece, né, deixar o like e deixar aquele comentário. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês já para a gente começar. Aí, pessoal, só para passar antes aí de começar o conteúdo, dá uma olhada no que eu costumo aí divulgar, tá? Para a galera que é membro do canal e para quem tá lá no meu Telegram também, tá? Que é o Trade na Mira, antes que eu me esqueça, né? Tem o Telegram lá só de análise técnica, tá, pessoal? Lá eu posto bastante coisa, tem estratégias com opções e tal. Só que o conteúdo eu deixei fechado para membros, tá? Porque trata aí de análise de renda variável, né? Tem um filtro aí para quem realmente está disposto, né, a entender e o engajamento. Por isso que eu fiz essa separação aí para membros, tá? E o valor também é bem baratinho, tá, pessoal? Vale bastante a pena, tá? Eu criei daqui para cá, tá vendo? Aí tem grade de oportunidade, operações de swing trade, tem opções, aí tem o curso de análise técnica, tá vendo? Então tem acesso aí a algumas coisas, tá, pessoal? Então o filtro que eu fiz aí fica à vontade para fazer parte aí da minha comunidade, tá? O link do Telegram tá aqui na descrição. Então vamos lá, pessoal. Tipos de ordem, tá? Eu vou considerar como fundamento da análise técnica. Então, o que que a gente vai falar nesse vídeo de hoje? Deixa eu colocar aqui para apresentar, que fica melhor. Então, o que que eu vou falar nesse vídeo de hoje? Pegar sobre então tipos de ordem, né? E a importância, tá? É importante entender cada uma delas para quem, principalmente para quem não tem muita vivência ou muita experiência, tá? Aí a gente vai falar, ó, vencimento ou validade da ordem. Isso aqui gera muita confusão para quem opera opções também, para quem começa a operar, né? Acha que ali que é o vencimento da opção e não tem nada a ver. O que é uma ordem limitada, o que é uma ordem a mercado, a famosa ordem oco, né? A galera do day trade usa bastante. As ordens de stop, né? Stop loss e stop gain ou ordem de ganho, os gatilhos, né, para você entrar ou sair de uma operação, né? Às vezes você está esperando o ativo fazer um rompimento, né? E você quer entrar exatamente no rompimento dele aqui, né? Aí como que você faz para deixar uma ordem pendurada ali, né, de gatilho para entrar, tá? Aí aqui tá marcado, tá, esse conceito de liquidez aqui, mas para esse vídeo não ficar muito longo e até separar os dois tópicos, esse vai ser o conteúdo pro próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou trazer esse conteúdo de conceito de liquidez que também, tá? Isso parece muito simples para alguns, mas já me gerou confusão, tá? Eu já fiquei bem confuso, eu só aprendi realmente ali quando eu fui operar algumas coisas e eu vejo que muita gente se confunde, tá? É bem importante entender, isso aqui traz bastante eficiência. Então aqui é um conjuntinho, tá, pessoal, de como mandar as boletas e no próximo vídeo, né, como que praticamente execução das ordens ali, né, como é que funciona o critério de liquidez da bolsa, tá? Da nossa bolsa, que é uma bolsa aí que é centralizada, né? Não é igual lá fora que você negocia contra a corretora, né? Então dá para você ver sua ordem sendo executada ali. Então vamos lá, pessoal. Então, diferença, tá? Eu vou, antes de começar a falar das ordens, eu acho importante reforçar isso aqui também. Para quem opera ações, para quem opera ações,
existe uma diferença, né? Tem o lote padrão de 100 ações, que é o lote cheio. Então, sempre que a gente vai negociar lá no home broker e a gente coloca só o código da ação, a gente negocia de 100 em 100, tá? Não negocia de 100 em 100 fundo imobiliário e ETF. Então, esses dois caras aqui, ó, não negocia de 100 em 100. Eu não me recordo de cabeça. BDR também não negocia de 100 em 100, é de um em um também. Aí tem contratos futuros, né? Que aí tem alguns que tem padrão de 5 em 5, tem uns minis que é de um em um. Commodity também tem os lotes mínimos lá, né? Aí cada contrato tem sua característica, tá? Mas o que eu quero reforçar aqui é o seguinte, né? Porque se você não tem capital para operar no lote padrão, você pode operar de um em um no fracionário, tá? É só colocar um F no final ali também, tá? Eu já recebi esse tipo de pergunta. Pode parecer muito besta, mas eu já recebi bastante esse tipo de pergunta de quem às vezes não tem um capital ali para operar um lote de Petro, de Banco do Brasil, né? E achar que não tem como operá-la, né, de alguma forma. Só nas opções, né? E as opções não é de um em um, é de 100 em 100. Aí vamos lá. Vencimento ou validade da ordem, tá? Então vamos lá. Quando enviamos uma ordem para a Bolsa de Valores, ela possui uma validade, tá? Uma validade e ela é definida por quem envia a ordem. Aí tem três tipos, tá? De três maneiras diferentes aqui, tá? Então, quando a gente envia uma boleta para corretora, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui da boleta aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a boleta, tá vendo? Ó? Essa é uma boleta. Quando a gente vai mandar uma ordem para a bolsa, tá vendo? Ó? Ela tem três formas, tá vendo? Ela é uma ordem limitada com validade para o dia. Então você envia essa ordem para hoje. Se não cancelar, quando chegar no final do dia, essa ordem é cancelada automaticamente. A corretora cancela se não executar. A bolsa cancela na realidade. Existe a ordem que você pode determinar até a data, tá vendo? Válida até a data, né? Então você pode colocar aqui, sei lá, eu quero que essa ordem fique para executar aqui até, vamos ver, até a próxima sexta-feira. Aí você coloca lá, opa, acho que aqui é sábado, até sexta-feira, aqui, até o dia 9. E a ordem ela vai ficar lá esperando execução até o dia 9. Se não executar, no final do dia ela é cancelada. E existe uma ordem que a gente chama ela de ordem VAC. O que é uma ordem VAC? Ordem VAC, ela é uma ordem que ela é válida até cancelar. Então essa ordem ela fica pendurada no book até cancelar. E quais são os momentos, né, que essa ordem pode ser cancelada, tá? Às vezes algum erro na corretora ou algum problema, de repente você usa aí uma profit chart, alguma coisa nesse sentido. Então pode acontecer algum erro de sistema, atualização de corretor, alguma coisa assim que deleta todas as ordens, tá? Isso pode acontecer, não é algo comum de acontecer, mas pode, tá? Então por isso é importante sempre verificar as ordens que você envia para a bolsa com frequência, tá? Porque de repente tem alguma coisa que era para estar lá ou alguma coisa que não era para estar. E você pode tomar uma execução aí de algo que você não queria ser executado, né? Então esse tem que sempre é sempre bem importante conferir. Data com, né? A data X, tá? Então, por exemplo, tem a data com, né, das ações que tem o ajuste, tá? Do dividendo, né? Na data com, o que que acontece? Vai ajustar o dividendo, então ajusta o preço da ação e ajusta todos os strikes das opções. Então, as opções também sofrem o ajuste. Aí, o que que acontece? Quando tem essa data com, vai ajustar tudo, né? Tudo que tem daquela ação ajusta, ações, opções, né? Porque o preço dela vai sofrer um ajuste. Aí, o que que acontece? Cancela todas as ordens. Então, data com de ação cancela também todas as ordens, tá? Então, por isso que é importante você ficar conferir, né? Essa com a posição ali, sabe que tem uma data com, então fique esperto, tá? Então é sempre importante conferir para não tomar nenhum susto, né? Às vezes você acha que pegou um alvo e não pegou, às vezes você acha que pegou um stop e não pegou, ou fica alguma ordem, tá? E às vezes você é executado em alguma coisa ali que você não queria, tá? Então é bem importante. Aí no home broker é bem fácil, né? A maioria dos home brokers tem a lista de ordens, tá? É só dar uma caçada aqui, ó. Lista de negócios, aqui não é. Tá vendo, ó? Ó, o resumo das ordens. Opa, tá com um monte de coisa aberta aqui. Deve estar até aberto aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem aqui, ó.
Resumo das ordens, tá vendo? É que não tem nada aqui porque não tem, tá vendo? Nenhum item foi. Mas aqui você fica com todas as ordens que tem: ordem de compra, ordem de venda. Toda corretora tem, tá? Cada uma vai ter uma cara diferente, mas todas as corretoras possuem isso. Aí os tipos das ordens, tá? Então a gente falou da validade das ordens, mas existem também tipos de ordem. Então vocês viram ali que a gente alterou ali, né? O tipo de ordem para colocar se é válida por dia, se é válida até cancelar e tal. Então tem esse tipo, tem corretora que não que o tipo de ordem pode ser tipo stop de compra, stop de venda, tá? Cada corretora vai ter aí uma dinâmica. O importante é entender o que que você precisa, né, na hora de preencher a boleta, tá? Então aqui, por exemplo, a validade tá aqui, ó. A gente coloca, muda as validades. Então, ó, as mais importantes e as mais usadas são, né, as ordens que a gente consegue ajustar a validade dela. Então, as três, né, a limitada, né, válida para o dia de hoje e ordem limitada, né, a válida até cancelar, a ordem válida até a data, né? Aliás, aí a válida até cancelar, ordem stop, porque o stop às vezes vai estar separado, tá vendo aqui, ó? Mas no caso da ACM, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Stop. Tem corretora que vai estar aqui assim, ó. Tá vendo? Stop imóvel. Esse stop aqui é outra coisa, na CM. Mas na XP, se eu não me engano, o stop fica do lado aqui. Essa aqui é só uma ordem. Você não consegue ajustar aqui. Mas, de qualquer forma, aqui tá, tá? É uma ordem stop, que aí pode ser um stop para você entrar numa operação, um stop loss, por exemplo. Então você vai usar essa ordem stop. E a ordem oco, que no caso aqui da ACM, ela tá aqui, essa ordem oco. Tá? E pode, algumas corretoras têm ordem oco, outras não tem. Aqui tem outras coisas, tá? Executa ou cancela. Nunca usei, tá? Nunca usei. Ordem tudo ou nada. Nunca usei também, porque ou você manda uma ordem a mercado, ou uma ordem limitada, ou uma ordem VAC, né? Nunca usei, tá? Aí a válida até cancelar já usei, válida até a data já usei, e stop, tá vendo? Válida para hoje, uma ordem a mercado, que eu vou explicar o que que é, e a ordem válida para o dia, tá vendo? Então, tem uns tipos de ordem ali que, sinceridade, acabei nunca usando, tá? Esse tudo ou nada, nunca usei. Então vamos lá. O que é uma ordem limitada, né? O que é uma ordem limitada? Uma ordem limitada, como o próprio nome diz, a gente tem, né, um preço de execução limitado. Então, por exemplo, eu quero comprar uma ação por 10,40, né? Então, esse aqui, ó, esses 10,40, por exemplo, ele é meu limite. Eu compro até 10,40, porque se tiver gente vendendo aqui, por exemplo, a 10,38, você vai comprar a 10,38. É melhor do que 10,40, tá vendo? Então é uma ordem limitada. Você limita um preço de execução para sua ordem. Então você fica lá esperando. Ah, e se o preço estiver negociando a 10,45, por exemplo, nesse momento? Você vai ficar lá esperando nos 10,40 para ver se alguém vem lá e vende para você. Então é uma ordem limitada. Você limita o preço dessa ordem, tá? No resumo, então, a gente escolhe o preço de execução da ordem. Essa é a. Ou vai executar ali, ou vai executar num preço melhor, tá? Um preço melhor. Então, por exemplo, né, um outro exemplo aqui, ó. Você vai preencher a boleta lá. Você quer. A Petro está negociando a 30,50 aqui, ó, tá vendo? Você quer comprar ela por 30,30. Você quer comprar ela um pouquinho mais barato. O que você vai fazer? Você vai lá, você vai mandar uma ordem válida, né? Aí você quer esperar um dia, você quer esperar mais dias, aí você escolhe lá a validade da ordem, coloca o ticker, quantidade e o preço que você quer, tá vendo? 30,30, tá vendo? Então essa é uma ordem limitada, você escolhe o preço que você quer ser executado, né? Tanto na compra quanto na venda. Se você quiser se vender aqui acima, né, dos 30,50, você ia mandar uma ordem de venda a 30,50 aqui, por exemplo. Ia ficar lá esperando execução, tá? Então essa é a ordem limitada. Pessoalmente é uma das ordens que eu uso bastante, tá? Para posicionar, às vezes entrada em ações, fundo imobiliário, qualquer coisa nesse sentido, tá? Apesar de não operar mais um monte de coisa, né? Porque a gente vira analista e opera menos, mas sempre, tá? A ordem limitada. Vai negociar opções? Vai botar uma ordem no mercado, vai negociar lá um fundo, uma ETF, vai comprar alguma coisa lá, né? Geralmente a gente joga uma ordem limitada no mercado.
Aí, ordem a mercado, tá? Aí existe a ordem a mercado. O que que é uma ordem a mercado? Você vai comprar ou você vai vender pelo preço que estiver na tela, tá? E isso aqui também é outro item que eu vejo as pessoas se confundirem bastante, tá? Então, ela é uma ordem que ela é enviada sem preço. Ela vai para ser executada no preço que tiver disponível lá. Não é uma ordem que eu sou muito fã de usar, tá? Por quê? Porque o mercado ele tem algo que chama spread. O que que é um spread? Vamos imaginar que isso aqui, ó, é um book de preço, tá vendo? Aqui, ó, é um book de preço. Então tem gente tentando comprar a 30,50 e gente vendendo a 30,70. Se você enviar uma ordem a mercado, qual é o preço que você vai ser executado aqui? Qual é o preço que você vai executado aqui? Tem muita gente que acha que vai ser executado a 30,50, que você vai ser executado junto com o comprador. Não, você compra, né? A execução será nos 30,70. Por quê? Porque você compra do vendedor, você não compra do comprador. O comprador quer comprar também. Você compra do vendedor. Então, se você mandar uma ordem a mercado de compra aqui, vai executar no 30,70. Por isso que eu não gosto muito da ordem de mercado, porque tem esse spread, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, tem 20 centavos de spread. Então, pô, de repente você coloca a sua ordem nos 30,50 aqui e espera a execução. Você economiza 20 centavos. Às vezes você está olhando um book de opções lá, aí tem comprador no 20 e vendedor tipo no 25, por exemplo. Aí você vai botar uma ordem a mercado, você vai comprar 25, né? Pô, aqui de repente você coloca uma ordem aqui no meio, uma ordem limitada, tá? Então essa é a ordem a mercado. É a mesma coisa para venda também, né? Você vai pegar qualquer preço na venda. Se você for vender a mercado aqui, você não vai vender por 30,70, você vai vender por 30,50, né? Você vai vender para o comprador, né? Você não vai vender para o vendedor. O vendedor também quer, ele tá a fim de se desfazer, né? Daquele ativo que ele tem ali, tá? Então, a mesma coisa que entrar, você entra numa, sei lá, numa concessionária, o carro tá lá por 30 mil reais. Tá lá, 30 mil. O carro lá. Sonho, né? Comprar um carro por 30k, né? Mas, enfim, o carro tá lá por 30 mil. Você chega e manda uma ordem a mercado. Você compra o carro por 30. Não, não quero comprar o carro por 30. Acho que vale 29.500 o carro. Aí você vai e faz uma oferta e bota lá uma ordem limitada que é 29,50. Aí se o vendedor quiser fechar negócio com você, ele vai lá e envia a ordem dele a mercado a 29,5 e fecha o negócio com você, entendeu? Então esse é um exemplo simples. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, comprar, né, seria praticamente comprar mercado, né? Tá lá, porque você não consegue negociar os preços que estão lá, você tem que ir lá e pagar o preço que está ali. Aí é por isso, quer dizer, que o mercado, eu vou falar isso mais no vídeo ali de conceito de liquidez, mas é por isso que o mercado desloca de preço. Por quê? Porque se tem gente com urgência de comprar e tem poucos vendedores, aqui tem poucos vendedores, esse cara ele vai pagando para cima, né? E é assim que desloca preço no mercado, né? Quem tem muito lote, né? Ou um fluxo, né? Todo mundo olhando para o mesmo lado ali, faz com que desloca preço, né? Ter mais vontade na compra, né? Porque no final das contas o saldo é zero, né? Você tem 100 cara comprando, no final do dia se esses 100 comprar, 100 venderam. A questão é a urgência, né, também. Aí vamos lá, ordem Oco, tá? Excelente ferramenta para quem opera day trade e para quem opera swing trade. Nem todas as corretoras têm, tá? No home broker, na Profit Chart tem. O que que é ordem Oco, tá? É One Cancel Order, né? Então o que que isso significa, tá? É uma ordem que quando você compra, né? Você compra a ação, você tá aqui. Então você está comprada a ação. Então você pode vir aqui, ó, pendurar lá seu alvo aqui e pendurar seu stop loss abaixo. Então você já deixa uma ordem previamente programada. Aí o que que acontece aqui? Se o mercado subir e executar a sua ordem de gain, a ordem de baixo é cancelada automaticamente, porque uma cancela a outra. Ou se o mercado cair primeiro, né, e bater nessa ordem, vai cancelar. Ele executa essa ordem aqui, né? Ele vai executar essa ordem aqui e essa daqui cancela de forma automática. Então é o One Cancel Order, tá? Então você manda. Também é uma ordem que você coloca validade, não adianta você mandar com a validade por dia, né? Você tem que colocar lá a validade
um pouco mais extensa, né? Você vai ficar às vezes posicionado lá. E também, tá? Preço de disparo, né? Tem preço de disparo. Aí tem duas informações aqui que eu vou passar ali na ordem do tipo stop, tá? Mas toda vez que você vai colocar uma ordem gatilho, tá? Por que que é uma ordem gatilho isso aqui, ó? Porque você concorda que o preço ele tá aqui, né? O preço ele tá aqui. Para baixo aqui, não tem como você executar, né, lá embaixo, né? Está comprado aqui. Se eu for mandar uma venda aqui, você não concorda que sua venda vai ser executada aqui a mercado? Né? Então você deixa um gatilho aqui. Aí o que que acontece? O gatilho, ele tem o preço de disparo e o preço da ordem. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Você está comprado num papel aqui, eu vou reforçar em dois lugares diferentes, porque isso aqui é bom para a galera entender o que que são essas duas informações aqui. Então, por exemplo, você está comprado aqui, está comprado a R$ 30 na Petrobras. Aí você quer mandar uma ordem de stop, né? Por exemplo, a, vou colocar aqui, a 28,50. Então, se ela cair até 28,50, você quer, né, que encerra ali, stop loss. Como que a gente vai preencher a boleta aqui? Então, qual que é o seu preço de disparo da ordem? Quando ele bater 28,50. Esse é meu preço de disparo. Então, o que que vai acontecer? O que que a bolsa interpreta? Bom, o mercado veio caindo, 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 caindo. Chegou aqui, saiu o negócio a 28,50. O que que a bolsa vai, o que que a corretora vai fazer? Ela vai lá e vai disparar essa ordem. Pum, dá um aviso. E você vai colocar o preço que você quer de execução dessa ordem. Então, esse preço aqui ele pode ser igual, ele pode ser igual. Você pode colocar aqui 28,50 também, 28,50 ou um número menor que esse. Você concorda? Dispara sua ordem de stop loss a 28,50, né? Você quer que executa daí para baixo, não é daí para cima, tá? É um stop de venda, né? Você está comprado, é um stop de venda. Você vai disparar sua ordem de venda a 28,48, por exemplo. Então, quando bater 28,50, você sabe que vai uma ordem para a bolsa a 28,48 para encerrar a sua operação, entendeu? Então, tem o preço de disparo de uma ordem de stop e o preço de alvo. O mesmo para o gain, né? Então, é uma ordem ali que cancela a outra. Você vai lá, meu gain aqui vai ser R$ 32. Então, a gente vai lá e coloca aqui. Pô, meu gain é R$ 32. Ah, eu quero que dispare minha ordem a 32,01. Então, quando bater 32, dispara 32,01 ou 32,00. Também pode deixar exatamente no mesmo preço lá que a corretora vai enviar a ordem para a bolsa, tá? Então é uma cancela a outra. Aí se essa cancelar, se essa executar, cancela essa daqui. Se essa executar primeiro, cancela essa daqui. A vantagem é que você fica com as duas ordens penduradas na bolsa, né? No lugar de você mandar uma ordem de alvo, uma ordem de gain. Aí quando cancela, uma executa, você tem que cancelar a outra. O pessoal que opera swing trade aí sabe que é uma dor de cabeça, tá? Aí explorem, tá? Tem corretora que vai ter esse tipo de informação de acessório, né, de ferramenta aí para uso, e tem corretora que não vai ter, tá? Entender stop loss, tá? Então aqui já reforçamos no slide anterior aqui, né, como funciona ali o preço de disparo, né, com o preço da ordem, tá? Então vamos lá. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é o seguinte: entender que o termo de stop, né? Stop significa o preço de gatilho para disparo de uma ordem por um outro preço. Então, reforçamos lá. Então, você vai ter em pontos diferentes, tá vendo? Essa boleta aqui, ela já é diferente daquela boleta que a gente colocou lá. Mas está aqui, ó, preço de disparo da ordem e o preço com que a ordem vai ser enviada, tá? Aí, o que que é importante entender, tá? No stop loss. Por que, né, que tem esse preço de disparo e o preço de envio da ordem? E vamos imaginar que você está comprado numa ação, mesmo exemplo lá, 30,50. Se você quiser um stop, por exemplo, a 28 aqui, ó, a 28 aqui embaixo, a 28. Se você enviar uma venda a 28, ele vai vender no primeiro preço que está para baixo aqui. Então, o stop, geralmente ele fica posicionado num lugar que não teve negócio, né? E não dá para você colocar a sua ordem ali, porque senão você vai sair, senão ela vai ser executada antes, né? Se você enviar uma venda a mercado, né?
Então, esse é um ponto para entender. Aí, o outro ponto também que é importante, tá? Na hora de enviar a ordem, tá? Já vi bastante confusão também nesse ponto. Se você está comprado na ação, você deve enviar um stop de venda, certo? Você está comprado. Então, seu stop loss, ele vai ser um stop de venda. E se você tiver vendido, né? Então, se você estiver vendido, né? Você vai enviar um stop de compra, né? Para você zerar. Stop de compra. E se você tiver comprado e enviar um stop de compra, você vai comprar mais. Então, é um stop de venda. Então, beleza? Então, o stop loss é uma ordem de stop, mesmo racional da ordem oco lá, vai ter um preço de disparo e um preço de execução, porém, né, no caso de você estar comprado, vai ser abaixo ali do seu preço médio e você tiver vendido acima, né? Porque você vai colocar como um stop loss. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo da Petrobras, né? Vamos imaginar que você está comprado aqui na Petro e quer colocar, né, o limite da sua perda nos 30 e 30, né? Então você vai colocar lá o preço de disparo 30 e 30 e o preço de envio 30 e 29 ou 30 e 30 também, tá? Fechou? Então eu acho que fica bem claro aqui o que que é a ordem de stop loss. Ordem de gain, tá? Ou stop gain. O que acontece é o seguinte, vamos usar o mesmo exemplo da Petro. A gente está comprando a 30,50. A gente quer pendurar um alvo aqui para essa operação. Vamos imaginar que a nossa saída aqui vai ficar R$ 35. R$ 35. O que que acontece? Se a gente enviar uma venda a R$ 35, ela vai ficar esperando lá no mercado para executar, né? Uma venda a R$ 35. Não precisa ser um stop gain, porque ela vai ficar lá. Então, se a gente mandar uma ordem limitada aqui, ó, se a gente mandar uma ordem limitada de ganho, resolve. Então, resolve. Por quê? Porque vai ficar esperando por execução lá. Você vai mandar para a fila lá. A mesma coisa se você tiver vendido no 30,50. O que que vai acontecer? Se você quiser comprar a 28 aqui como um preço-alvo, mesma coisa. É só enviar uma ordem limitada de compra, nesse caso aqui, que ela vai ficar aguardando por execução. Então, a ordem de gain, ela é mais fácil do que a ordem de stop loss. Porque o loss, você tem que mandar um stop, um gatilho. O gain não precisa, porque o gain vai ficar pendurado no book lá de ofertas. Aí, ordem de gatilho ou ordens de stop para entrar em uma operação, tá? Então, isso é muito comum, tá? É muito comum. Principalmente, por exemplo, no meu estilo de operar o swing trade. Quando eu mando o gatilho, a grade de oportunidades lá, né? Qual que é as oportunidades? Lá tem o gatilho, tá vendo? Ó? Um gatilho de compra. Tá vendo? Então significa que o preço precisa romper esse ponto para que a gente entre na operação. Então isso é muito comum, tá? A galera que opera day trade também usa muito, tá? Isso é algo muito comum entre os operadores aí de curto prazo, tá? Isso é bem comum. Então é o mesmo esquema, tá? Você vai usar uma ordem de stop. Pô, eu quero comprar se o preço passar desse nível para cima. Então você vai mandar um stop de compra. Ah, eu quero vender se o preço romper esse nível de preço para baixo. Então você vai mandar uma ordem de stop de venda, tá? Nesse exemplo aqui, né, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Imagina que a Petro está sendo negociada a 30,50 e você quer comprar quando aconteceu o rompimento dos 31, né? Tem análise técnica lá. Aí eu coloquei errado aqui, ó, tá vendo? Tá errado o preço aqui, ó. Então aqui o correto é preço de disparo R$ 31 e o preço de execução pode ser 31 ou 31,01, por exemplo. 31,01, por exemplo. Então, fica aqui, tá? Então, essa é a ordem gatilho, que nada mais é do que uma ordem de stop para você entrar em uma determinada posição ali, né? Após, né, ele vencer algum nível de preço ali para frente. Agradeço para quem ficou comigo até aqui. Tema do próximo vídeo bem importante, tá? É básico também, mas é bem importante, tá? O conceito de liquidez, conceito de formação na bolsa de valores, né? Tema muito importante aí para você melhorar, tá? Os critérios de negociação na bolsa, não sair pagando a mercado, tá? Isso aqui é importante entender isso aqui para você
É um complemento, tá? Dessas ordens, tá? Para quem não tem muito conhecimento, eu recomendo realmente que assista, entenda. Se tiver dúvidas, me procure, tá? Procure a gente aí, que a gente consegue te auxiliar, uma vez que isso aqui, né, é muito básico e tem que estar na ponta da língua para operar com mais eficiência no mercado. Não custa nada deixar aquele like, deixar aquele comentário do que você achou desse vídeo, mesmo sendo um vídeo bem basicão aí, acredito que pode agregar bastante para outras pessoas. Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.